de que você está trazendo, né, reforçar que nessa época, né, não tinha, né, os documentos de referência da Anvisa, né, tampouco as normativas do Ministério, né? Então vocês estavam ali realmente, enquanto política pública, vocês estavam desbravando, né, experimentando, né, buscando seguir as normas que existiam, mas não tinham normas específicas, né? E aí trazendo isso realmente como uma política pública que era algo que não tinha muita formulação, como você falou, né? A Ciplan, a resolução, ela trazia algumas normas do serviço de fitoterapia, mas tão pouco tinha, né, manuais, né, como você fazer, né? Hoje, né, a gente tem os documentos da farmacopeia, né, brasileira, né, tem um memento, então são, né, formulário fitoterápico, então são documentos de referência, né? Lá vocês estavam nos primórdios, né? Não existia nada disso, né? Existiam os estudos e algumas experiências, né? Como você citou, né? O pioneirismo também do professor Abreu Matos, né? Muito Sim. importante. O professor Matos criou o projeto em 1983, né, na Universidade Federal do Ceará, e ele esteve aqui capacitando, juntamente com outros profissionais que contribuíram muito a esse período que você mencionou, as primeiras equipes que aqui estiveram. Então, foi feito um curso de especialização para as primeiras equipes aqui, incluindo médico, dentista, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, que foram as pessoas que conseguiram inicialmente levantar essas iniciativas e colocá-las em prática, porque o projeto já existia, Uhum. então nós tínhamos um elenco de plantas medicinais que era previsto para ser cultivadas, né, essas espécies, e Brasília sempre buscou exatamente ter esse envolvimento da cadeia produtiva local, assim, cultivo das plantas e trabalho envolvendo a produção de uma tecnologia dentro do sistema público de saúde com essas plantas. Então, nós nem éramos denominados de farmácias vivas, né? Nós éramos denominados de um laboratório de manipulação de fitoterápicos. Isso só foi acontecer após a publicação da Portaria 886, que instituiu as farmácias vivas do âmbito do SUS, que nós nos transformamos no núcleo de farmácia viva. Exatamente como você falou, a carência existia de resoluções e políticas públicas, principalmente em nível sanitário, que nos dificultava muito, porque nós não tínhamos uma resolução, uma regulação que permitisse que a gente pudesse seguir, né, e utilizar na construção desse pensamento, mas nós tínhamos um objetivo, que era exatamente prover acesso a fitoterápicos eficazes e seguros a partir do desenvolvimento da cadeia produtiva local. Então, nós já estávamos no eixo da farmácia viva nesse sentido, embora ela não fosse ainda instituída no âmbito do SUS. E o que a gente percebeu é que a introdução de outras plantas, durante o decorrer desses 33 anos, fez com que realmente houvesse um fortalecimento muito importante também no eixo da assistência farmacêutica, já que nós passamos a ser parte da assistência farmacêutica de 2004 para cá e conseguimos inserir os fitoterápicos produzidos na farmácia viva dentro da relação de medicamentos essenciais do governo do Distrito Federal, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Para nós, foi uma grande conquista, porque realmente nós só vemos medicamentos sintéticos nessas relações estaduais e municipais, né? Então é difícil você se deparar com uma relação de medicamentos fitoterápicos nessas relações. Temos a relação de medicamentos essenciais, que é um documento importantíssimo nesse sentido, mas relações locais, elas priorizam o quadro epidemiológico, priorizam a Uhum. possibilidade de você trabalhar em iniciativas que cumpram possibilidades do seu mundo onde você vive, da sua região onde você vive, né? Então, Uhum. nós temos espécies vegetais que nos mostram isso, né, Daniel? Tem plantas que nós não conseguimos cultivar em outras regiões do Brasil, diversas plantas não sobrevivem em regiões distintas no Brasil, e a mesma coisa acontece aqui conosco, né? Quando a gente se depara com projetos que estão no sul, a gente percebe que algumas espécies que nós tínhamos interesse naquela época em adotar aqui, nós não conseguimos avançar, como a Uhum. camomila, a espinheira santa, que nós não conseguimos avançar. Mas, em contraposição, nós fomos trazendo outras plantas do elenco proposto das 10 espécies, hoje nós mantemos aqui 4 delas, e depois fomos inserindo outras espécies
nesse elenco, mas sempre focados na questão do cultivo, né? O que, Uhum. para mim, ainda é um grande desafio, sabe, Daniel? Acho que hoje as farmácias vivas se deparam com uma dificuldade muito grande ainda com relação às boas práticas de cultivo. Não sei o que você acha disso, o que você tem acompanhado. Mas nos últimos anos Uhum. eu tenho conversado com alguns colegas que me comentam que, de fato, é algo que preocupa muito para quem está iniciando, né? Esse início da cadeia Sim. produtiva não é algo tão simples assim, não é? Claro, claro. Eu acho que são esses pontos, né? A gente tem discutido em vários grupos das práticas integrativas essa necessidade de a gente identificar os gargalos da cadeia produtiva, né? Das plantas medicinais. E aí para o SUS, né? Então, e aí a gente vê que tem algumas deficiências, né? Tanto, né, algumas coisas na área de pesquisa, né, a gente precisa de mais investimento para a área de pesquisa clínica. Eu creio que a gente tem alguns desafios ainda do campo regulatório também, né, que ainda precisa de alguns ajustes, né. E isso que você está falando, né, a gente conseguiu avançar pouco, né, em pensar um serviço que ela é tão complexo, né. A farmácia viva, ela tem essa complexidade de ser um serviço que pensa desde o plantio, né, o cultivo, o beneficiamento desse produto e a dispensação em diferentes formas, né? Então, e aí normalmente, né, quem compõe esse serviço da Secretaria de Saúde, né, são profissionais de saúde, né? Mas, por exemplo, a gente deveria ter em farmácias vivas alguns profissionais, né, mais direcionados, né, para justamente para essa parte do plantio. Então, seja um agrônomo, engenheiro agrônomo, né, ou técnico, né, nesse sentido, que ajudaria em todo esse processo, né? Que eu acho que é um desafio fora do ponto de vista normativo mesmo, né? Então, como é que a gente organiza? Um outro desafio que eu enxergo essa questão, a própria, por exemplo, já se conseguiu abrir uma brecha, não uma brecha, né, mas uma norma específica para a farmácia viva para ele conseguir dispensar nas unidades, né? Isso é essencial para dar acesso aos serviços né, de saúde para a população, né? Mas quando a gente pensa em pequenos municípios, não dá para cada município ter a sua farmácia viva, né? Pensando em municípios de 3 mil habitantes, né? 4 mil habitantes. Eles podem trabalhar com programas, né? E trabalhar com a planta in natura, até porque normalmente nesses municípios do interior ele tem muita área verde, dá para trabalhar com isso. Mas, por exemplo, para receber medicamentos, a gente teria que pensar em farmácias vivas regionais, né? Que atendam uma certa região. E isso são normas que a gente não conseguiu superar também, né? E aí, dentro dessa parte do cultivo, talvez a farmácia viva ela não dê conta de cultivar todas as espécies vegetais, até pela área que ela tem disponível, né? Mas como é que a gente faz, por exemplo, para adquirir plantas, né, que são da região e tem agricultores locais que podem produzir, né? Hoje, o controle dessa matéria-prima seria muito difícil, né? Para você fazer controle de qualidade, saber se não tem, né, algum tipo de contaminante nessas plantas, né? Mas eu vejo que são coisas que a gente precisaria avançar, que a farmácia viva poderia adquirir, por exemplo, plantas medicinais, né, matéria orgânica, né, de uma produção local, que seria importante até para o desenvolvimento daquela região, e retornar para a sociedade com a expertise da farmácia viva, né? De todo o beneficiamento, controle de qualidade, e retornar, né, com fórmulas farmacêuticas para o cuidado daquela população, né?